Boa noite, meus amores. Então, hoje nós teremos a nossa aula de história e logo mais a nossa aula de música, certo? Então, vamos caprichar, assistam a videoaula e qualquer dúvida, lembre-se de perguntar para mim no privado, certo? Beijo e vamos lá começar a nossa aula? Vamos lá, gente. Vocês vão abrir o livro de história na página 163. O assunto de hoje é o quê? Governo geral, certo? Então, a proposta de ocupar as terras da colônia para a corte portuguesa por meio das capitanias hereditárias, ela fracassou. Então, diante disso, Portugal implantou uma nova forma de ocupar a colônia. Dom João III, então, instituiu o governo geral em 1549 ou em 1548, com base na medida jurídica de uma declaração escrita, designada de regimento. Então, esse documento, no qual o rei afirmava o quê? O domínio da coroa sobre a colônia. Então, o governo geral, ele deveria se instalar onde? Na Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias. O governo geral, ele tinha então alguns objetivos. Então, eles tinham então o quê? Alguns objetivos, que era o quê? Dar assistência às capitanias e aos donatários, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo da cana, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas no interior do território, certo? Já o governador-geral tinha a missão de explorar as riquezas da colônia e liberdade para doar Sesmarias, certo? Vamos agora conhecer alguns dos governadores gerais, certo? O primeiro deles é quem? É Tomé de Souza, que ele governou de 1548 a 1553. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral e primo de Martim Afonso de Souza. Foi mandado para a colônia em 1548, porém só tomou posse após ter participado da missa na igreja Nossa Senhora da Ajuda, acompanhado do clero, da nobreza e dos populares. Logo depois, seguiu ao Palácio do Senado, onde realizou o seu juramento de posse em 1549, tornando-se assim governador-geral. Ele chegou à colônia acompanhado de um carpinteiro, alguns pedreiros, um médico, um farmacêutico, 6 padres jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, 200 soldados, 300 colonos e 400 degradados. A tripulação da armada ultrapassava mais de 1.000 pessoas. Os degradados eram pessoas condenadas a viver fora de Portugal por terem cometido algum crime. Então, durante seu governo, Tomé de Souza desenvolveu a agricultura e iniciou a criação de gado. Também fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. E para ajudar o governador-geral, havia 3 personalidades, que era o ouvidor-mor, que era responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, que era responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, que era responsável pela guarda e defesa dos territórios. Na capital, que é Salvador, também foi criado o primeiro bispado, cujo primeiro bispo foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, com o intuito de catequizar os colônios e indígenas, certo? Esse foi o primeiro governador geral. Logo depois a gente vem com quem? Com Duarte da Costa, que foi de 1553 a 1558. Então, com o final do governo de Tomé de Souza, em 1553, Dom João III nomeou, por meio de uma carta régia, datada de 19 de março do mesmo ano, Duarte da Costa para os cargos de capitão da cidade de Salvador, da capitania de Bahia de Todos os Santos, na costa do Brasil, e de governador-geral da colônia. No dia 13 de julho de 1553, chegou à Bahia o então governador-geral Duarte da Costa, substituto de Tomé de Souza, que partiu para Portugal, deixando como herança um governo de estrutura equilibrada e certo respeito dos colonos.
A esquadra, comandada por Duarte da Costa, era composta de 4 navios e 260 pessoas. Entre essas pessoas estavam os jesuítas, comandados pelo padre Luís de Gran. Em meio a estes estava um noviço de saúde frágil chamado de José de Anchieta e o filho de Duarte da Costa, Dom Álvaro da Costa, que ele trouxe para ajudá-lo na administração. Essa ilustração aí, gente, é a ilustração do mapa do Brasil, feita pelo navegador e cartógrafo francês Guillaume Le Testo, de La Cosmographie Universelle, de 1555, certo? Então, continuando o assunto, a gente tem o quê? Que uma das dificuldades da administração de Duarte da Costa era conseguir mais pessoas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e na criação de gado. Dom Álvaro da Costa, tentando ajudar a solucionar esse problema da administração, passou, junto com colonos, a escravizar os indígenas. Essa medida desagradou ao bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi chamado a Portugal para relatar o que estava acontecendo na colônia. Na viagem, sofreu um naufrágio na costa de Alagoas, sendo capturado e morto pelos indígenas. Outro grande problema que a administração de Duarte da Costa enfrentou foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro em 1555. Então, durante a administração de Duarte da Costa, os jesuítas, como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atravessaram a Serra do Mar e fundaram o Colégio de São Paulo, em São Vicente, que originou a Vila de São Paulo, atualmente cidade de São Paulo, certo? Então, esse foi o governo de Duarte da Costa. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o governo de Mendes Sá, certo? Mendes Sá, ele governou de 1558 a 1572. E após o seu retorno a Portugal, então, o que foi que aconteceu? E após o retorno a Portugal em 1558 de Duarte da Costa, ele foi substituído por quem? Por Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral. O governo de Duarte da Costa deixou o Brasil em uma situação crítica e a colônia necessitava de um governador competente e experiente. Mendes Sá reunia os dois atributos. Mendes Sá recebeu conselhos do padre Manuel da Nóbrega, construiu as aldeias ou missões, e nesses locais os indígenas eram catequizados pelos padres jesuítas e aprendiam um ofício que seria útil à colonização. Então, tais atos favoreciam aos colonizadores, mas não aos colonizados, que perdiam a sua identidade. Entretanto, o maior problema deixado por Duarte da Costa foi o combate aos franceses, que havia se instalado no Rio de Janeiro. Então, para ajudá-lo na solução desse problema e na administração, Mendes Sá contou com Estácio de Sá, que era seu sobrinho, certo? No ano de 1563, Mendes Sá, apoiado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atacou o povoado fundado pelos franceses com uma expedição de 10 embarcações e mais de 2.000 homens armados, que terminou com a execução dos franceses que estavam instalados na Baía de Guanabara, desde 1555, e dos indígenas tamaios que os apoiavam. Então, tamoios, que os apoiavam. Os indígenas, eles haviam organizado o movimento, a Confederação dos Tamoios, junto com os franceses, que ainda durante o governo de Duarte da Costa, certo? Então, esse mapa aí é o mapa quinhentista exposto à Baía de Guanabara e à Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro, da Biblioteca de Ajuda do lado de Lisboa, certo? Então, a gente tem o quê? Que no local onde esse episódio aconteceu, foi fundado o quê? O Forte de São Sebastião, e ao seu redor surgiu o povoado que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Durante os combates, Estácio de Sá morreu, e no governo de Mendes Sá, Portugal passou a mandar seus degradados para a colônia. Dessa forma, Portugal passava a ficar livre dos criminosos condenados. Ainda em seu governo, Mendes Sá desenvolveu o quê? A agricultura e a pecuária. E ele morreu no Brasil à espera de seu sucessor.
Aí a gente finaliza os governos, porque a gente teve 3 governos gerais. Mas de 1573 a 1578, a gente teve um período que era chamado os 2 governos. O que foi que aconteceu? Depois da morte de Mendissá, o rei de Portugal, Dom Sebastião, dividiu o Brasil em 2 governos, o norte e o do sul. O governo do norte, que é a repartição, chamada de repartição do norte, ele tinha como cidade-sede a cidade de Salvador e era administrado por Luiz Brito de Almeida. Já a repartição do sul, ele tinha como sede a cidade de Rio de Janeiro e era administrado por Antônio Salema. Então, gente, agora vamos fazer um pequeno exercíciozinho para a gente ver se conseguimos, entendemos ou não o conteúdo, certo? Então, vamos começar aí, ó. Construindo o estudo da história. Primeira questão. Troque o código pela palavra correspondente e responda o nome de cada governador geral. Letra A. Combateu e expulsou os franceses que havia instalado no Rio de Janeiro. Então, quem conseguiu combater esses franceses que se instalaram no Rio de Janeiro foi quem? Foi Mendissá, certo? Letra B. Chegou à colônia com 200 soldados e vários trabalhadores. Então, quem chegou com esses soldados e vários trabalhadores foi o primeiro governador-geral, que foi quem? Tomé de Souza, certo? Letra C. Trouxe com ele alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Esse daí foi o segundo governador-geral, que foi quem? Duarte da Costa, certo? Aí, ó, tá vendo? Letra A, Mendissá. B, Tomé de Souza. C, Duarte da Costa, beleza? Vamos para a segunda. Faça a correspondência, ó. Fazer progredir a colonização. Quem foi que fez progredir a colonização? Isso aí era o quê? Era o objetivo de quê? O objetivo do governo geral. Um dos objetivos do governo geral era o quê? Fazer com que a colonização progredisse, certo? Bahia. Bahia é o quê? É o local de instalação do governo geral. Ou seja, o local onde foi instalado o governo geral foi na Bahia. Governador geral. O governador geral é quem? Era a autoridade máxima da colônia, certo? Então aí é o número 2. E obedecer e colaborar ao governador geral. Isso aí era o quê? Era os deveres dos donatários, certo? Então, vocês dão uma pausazinha para responder, certo? Mas a resposta ó, é essa aí, ó. 4, 1, 2, 3, certo? Próxima questão, ó. Substitua a letra pela anterior de acordo com a ordem alfabética e descubra o nome das cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje têm grande valor no desenvolvimento. Ah, tia, como assim? Vocês vão substituir pela que vem antes aí. Antes do T, que letra é? Antes do T é o S, certo? Antes do B, o A, certo? E assim sucessivamente. Vocês vão pegando a anterior e vai descobrir qual é a palavra. E na quarta ele diz aí, ó, pinte de azul o nome do governador geral que fundou a cidade de Salvador. Quem foi que fundou a cidade de Salvador foi Tomé de Souza, certo? Então aí, ó, botando as letrinhas antes, a gente vai ter Salvador e Rio de Janeiro, beleza? Continuando aí, ó, na quinta questão ele diz: pesquise o significado da palavra degradado. Se vocês olharem no dicionário, a palavra degradado significa o quê? Exilado, ou seja, foi mandado para fora do país. Depois a gente tem, ó, em qual governo Portugal passou a enviar para a colônia mais degradados? Foi, se vocês prestarem atenção, se vocês prestaram atenção na explicação, foi no terceiro governo, que foi no governo de Mendissá, certo? Tá aí, ó, o significado da palavra degradado, exilado, e o governo foi o de Mendissá, certo? Sétima, pesquise e responda. O estado em que você vive está dentro da faixa territorial ocupada pelos 2 governos? Se sim, em qual faixa
A do norte ou a do sul? Então, vocês vão prestar atenção ali, ó, naquele mapazinho e vão dizer qual faixa é, certo? Se participava e qual faixa é. Se vocês prestarem atenção, como é no Nordeste, pertence sim. E é na faixa norte, certo? Letra B. Baseado na resposta anterior, diga qual era o administrador da faixa em que seu estado está localizado. Como ele está na faixa da repartição norte, o administrador foi quem? Foi Luiz Brito de Almeida, certo? Continuando aí, a gente tem a 8ª questão, que ela diz o quê? Ó? Complete o quadro com os principais acontecimentos dos governos de, primeiro, Tomé de Souza. Quais foram os principais acontecimentos? No governo de Tomé de Souza foi quando o quê? Fundou os órgãos necessários às cobranças dos tributos, a justiça e a organização dos militares, conseguiu realizar a expansão da atividade açucareira e a criação de rebanhos e desenvolveu o povoado e impulsionou a economia, certo? Então, esses foram os acontecimentos marcantes do governo de Tomé de Souza, certo? No governo Duarte da Costa, a gente teve quais acontecimentos marcantes? Foi administração problemática, envolvida em abuso de poder, problemas com a lei e ataques indígenas, além da ocupação francesa. Ou seja, foi o governo em que a colônia teve mais problemas, certo? No governo de Mendes Sá, foi o governo que reorganizou o cenário político, reforçou o domínio português sobre a colônia e expulsou os franceses. Sua administração ela foi marcada pelo quê? Pela prosperidade, certo? E, por fim, a 9ª questão, a gente tem o quê? Quais eram os principais objetivos a serem atingidos pelos governos envolvidos pela colônia, pelos governadores? Então, vamos citar alguns. Ele quer que cite alguns. Então, quais eram? Era continuar a colonização e regulamentar as relações entre os colonos e a corte portuguesa, punir os indígenas rebeldes e organizar a produção agrícola, certo? Beleza até aí? Vamos lá? Tem aí, ó. Siga as pistas e encontre o caminho do governo geral no Brasil. Aí tem aí o início, aí vai passar aí, ó. Primeiro foi Tomé de Souza, depois de Tomé de Souza, a gente sabe que surgiu o que? A capital de Salvador. Aí teve a expansão do açúcar, teve os conflitos com os indígenas, aí veio a chegada de Mendes Sá. Aí tem a morte de Mendes Sá até chegar os 2 governadores, certo? Os 2 governos, certo? Então, gente, aí a gente já fez umas questõezinhas sobre exercício e agora a gente vai começar o assunto sobre as invasões. Então, a gente tem o quê? Que o Brasil ele se tornou colônia de Portugal com a chegada de quem? Dos portugueses ao nosso país. Mas outros países da Europa, eles ainda continuavam tentando ocupá-lo. Outras nações europeias, como França, Inglaterra e Holanda, eles tinham interesse na ocupação do território brasileiro e, como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, eles exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal ele pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Então, a gente vai conhecer a primeira invasão, que foi a invasão dos franceses. Então, os franceses eles desembarcaram no litoral da América Portuguesa em 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em se apoderar de uma parte das terras. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandear o pau-brasil e fundar colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira ela foi criada na Baía de Guanabara, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Villers-Gagnon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, que era Nicolas Durand de Villers-Gagnon. Os franceses eles se aliaram aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá, que era seu sobrinho, viera ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá ele foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta de expulsar os franceses.
Ele fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil e fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís. Em 8 de setembro de 1612, desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses eles foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a França Equinocial. A França Equinocial, esse termo, ele provém do latim aequinoctialis, que significa com noites iguais, demonstrando a expectativa daquela nação de ter uma colônia nos trópicos, certo? Beleza até aí? Então vamos ver uma segunda invasão que ocorreu no Brasil, que foi a invasão dos holandeses, certo? Os portugueses eles tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para outros países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu por meio de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Esse episódio foi conhecido como União Ibérica. Sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram então invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorar o açúcar do Brasil. A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624. Os holandeses eles prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 5 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, ele conseguiu resistir aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingo Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Como ele conhecia muito bem a região, ele os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Em 1637, o alemão Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo de Pernambuco, que havia passado por anos de luta e resistência luso-brasileira perante a Companhia das Índias Ocidentais, o que deixou em total desequilíbrio econômico. Então, com o fim da guerrilha, Pernambuco passou a pertencer ao domínio holandês, ou neerlandês. Então, o príncipe Frederico de Oranje indicou o conde João Maurício de Nassau, Johann Maurits van Nassau-Siegen, para representar a companhia e implantar a paz, para obter lucro por meio de atividades açucareiras. Então, ele embelezou a cidade de Recife, construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores do engenho aumentarem a produção de açúcar.
Em 1640, Portugal se libertou do domínio espanhol, assinando um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. O fim da União Ibérica e a partida de Nassau não significou a imediata saída dos holandeses. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Resultados: os pernambucanos resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de canas-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar para vendê-lo na Europa, acabando o monopólio do Brasil. Certo? E aí, gente? O assunto de hoje é só esse. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no privado, viu? Certo? Tanto no Classroom como na agenda lá no grupo do WhatsApp está a agenda do dia. Façam a atividade com muita atenção. Caso tenha alguma dúvida em qualquer questão, pergunte. Lembre-se, no privado, para não acumular muita conversa no grupo, certo? Bons estudos e vamos lá!